Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre o processo de industrialização com as transformações no trabalho. O nosso tema é a industrialização na pós-guerra. Primeiramente, preciso dizer que a industrialização se expandiu de forma expressiva a partir do século XVIII, através da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Antes de falar da industrialização brasileira, vamos falar da industrialização de um modo geral. Primeiramente, a industrialização se caracteriza pelo processo de desenvolvimento industrial em uma determinada localidade, cujo principal interesse é a substituição do modo de produção para maximização dos lucros. Esse fenômeno ocorre através da mecanização das atividades em substituição de algumas funções exercidas pelo homem, proporcionando uma produção em série e em grande escala. O processo industrial consiste em um conjunto sistematizado de arte e ofícios de produção dentro de instalações, no caso, a fábrica, usando máquinas, energia e trabalho humano que transforma e combina as matérias-primas para produzir uma mercadoria que será posta à venda. O segmento industrial se expandiu de forma expressiva a partir do século XVIII, através da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Esse momento histórico ficou marcado pelas transformações no processo produtivo, que incorporou as máquina a vapor, capazes de produzirem em série e, claro, passou a utilizar fontes energéticas mais eficazes. Os países europeus foram os primeiros a se industrializarem, pois foi nesse continente que ocorreram as principais transformações nos modos de produção. Portanto, esse processo se caracteriza como industrialização clássica. Os países emergentes são caracterizados por uma industrialização tardia, periférica, cujo desenvolvimento se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. E esse, como nós veremos nesta aula, é o caso do Brasil. A expansão das indústrias está diretamente relacionada ao processo de urbanização e crescimento demográfico nas cidades, pois esse fenômeno exerce grande poder de atração para a população rural, fato que desencadeia os fluxos migratórios para as cidades.
Outros aspectos da industrialização é o desenvolvimento da infraestrutura, transporte, comunicação, diversos ramos de serviços, degradação ambiental, entre outros. Agora sim, já que vimos um pouco sobre a contextualização, vamos entrar no assunto da aula. Industrialização brasileira pós-Segunda Guerra. Bom, até o século XVIII e o início do século XX, o Brasil permaneceu atado aos interesses da metrópole, sofrendo barreiras ao nosso desenvolvimento industrial. É claro que isso teve algumas consequências que impediram o nosso desenvolvimento. O café, porém, permitiu a acumulação de capital que serviu para implantar toda a infraestrutura necessária ao impulso da atividade industrial. É claro que nós sabemos muito bem de toda a economia cafeeira que surgiu no Brasil, que foi extremamente importante para a economia do Brasil naquela época. Vários foram os fatores que para contribuir à intensificação da indústria brasileira. Dentre os principais, crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, derivado do fenômeno do êxodo rural, promovido pela queda do café. A partir do momento que houve, então, a queda do café, o fenômeno do êxodo rural começou a acontecer. Mas o que é o êxodo rural? É quando as pessoas se deslocam dos interiores, para as grandes capitais. Então, esse é o êxodo rural. A partir dessa migração, houve um grande aumento de consumidores, apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a população. Havia também grande disponibilidade de mão de obra imigrante liberada dos cafezais e produção de energia elétrica. Além disso, com o colapso econômico mundial, diminuiu a entrada de mercadorias que competiriam com as nacionais. Como vocês sabem, nós também tivemos um grande recebimento dos imigrantes. Pessoas de várias localidades e de vários lugares do mundo acabaram chegando ao Brasil, fugidos dessas guerras. E foi aí, é claro, onde elas também começaram a participar ali da sociedade brasileira, da economia brasileira. Esses fatores foram fundamentais para o processo de industrialização de São Paulo, além dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E a maior parte das indústrias era de bens de consumo, com destaque para as indústrias têxteis e alimentícias.
Bom, a indústria de bens de produção dedica-se à produção de máquinas e equipamentos pesados destinados às fábricas. A produção de alimentos, vestuário, utensílios domésticos e aparelhos eletrônicos cabe à indústria de bens de consumo. As máquinas foram entrando então nas fábricas com toda a força. A indústria de produtos intermediários transforma matérias-primas em produtos para outras indústrias. É o caso da siderurgia, da petroquímica de base e da indústria de materiais de construção. O plástico, a borracha, o vidro e o papel e os componentes eletrônicos, dentre outros, são exemplos de produtos dessa indústria, da indústria desses produtos intermediários. Lá em 1930, Getúlio Vargas adota uma política industrializante, a substituição de mão de obra imigrante pela nacional. Essa mão de obra era formada no Rio de Janeiro e São Paulo em função do êxodo rural e dos movimentos migratórios nordestinos. Isso realmente aconteceu. A partir do êxodo rural e de muitas migrações, principalmente das pessoas que vinham do Nordeste por conta das secas, por conta das más distribuições de renda, por conta do desemprego, essas pessoas precisavam trabalhar em algum lugar. Foi então que Getúlio Vargas adotou uma política mais industrializante, onde acabou então fazendo com que as pessoas substituíssem a mão de obra imigrante pela nacional, ou seja, ele incentivou isso por parte das indústrias. De 1930 a 1956, não aparece no slide, mas é 1956, a industrialização caracterizou-se por uma estratégia governamental de implantação de estatais de bens de produção e infraestrutura. Como exemplo, nós temos a siderurgia, CSN e também produção de energia. Além de fornecer os bens de produção e serviços às indústrias privadas, o governo prestava esse serviço por preços mais baixos. Essa medida visava o fortalecimento do parque industrial brasileiro, uma política fortemente nacionalista. Foi no governo Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945, que iniciou a adoção de algumas medidas fiscais e cambiais. Mas você deve estar se perguntando que medidas, afinal, foram essas?
As duas principais medidas foram a desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar, que encareceu o produto importado, e também a implantação de leis e tributos que restringiam ou proibiam a importação de produtos que pudessem ser fabricados internamente. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil dispunha de grandes reservas de moeda estrangeira, de divisas, fruto de terras exportadas mais do que o importado. Houve um crescimento de 8,9% de 1946 a 1950. Em 1946, teve início a produção de aço da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, que abriu perspectivas para o desenvolvimento industrial do país, já que o aço constitui a base ou a matriz para vários ramos ou tipos de indústrias. Logo depois da guerra, a Europa não tinha mais condições de exportar produtos industrializados, pois todo o continente se encontrava totalmente devastado, pelo confronto armado. Então, o Brasil teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a conhecida e famosa industrialização por substituição de importação. Com a saída de Getúlio Vargas, Gaspar Dutra assumiu em 1946 e instituiu o Plano SALT. E agora vem a pergunta: do que se tratava esse plano? Houve forte mudança na política econômica do país, com a abertura e importação de boa parte das reservas acumuladas ao longo da Segunda Guerra. Isso levou à desvalorização do cruzeiro, dos salários e, claro, à temida inflação. Em 1951, Getúlio volta ao poder e dedica-se à criação da Petrobras e do BNDES. O próximo governo, que foi de 56 a 61, de Juscelino, criou o Plano de Metas, que são os conhecidos 50 anos em 5. Neste plano, 73% dos investimentos foram para a energia e o transporte. Com o crescimento da infraestrutura, veio o ingresso de capital estrangeiro e crescimento da produção industrial. Houve então um grande crescimento da indústria de bens de produção, que cresceu aproximadamente 370%.
O crescimento da indústria de bens de produção refletiu-se principalmente nos seguintes fatores: siderúrgico e metalúrgico, automóveis, químico e farmacêutico e de construção naval. Foi nesse período que ocorreu, em maior escala, a internacionalização da economia brasileira, com a participação de empresas multinacionais num processo de substituição de importações. O plano de metas resultou num significativo aumento da inflação e da dívida externa. A concentração das indústrias no Sudeste fez o governo federal criar as Superintendências de Desenvolvimento, que foi a chamada SUDENE, depois passou como Sudam, Sudeco e Sudesul. Todas foram extintas ou transformadas em agências de desenvolvimento a partir de 1990. Durante o governo de João Goulart, que foi de 61 até 64, houve aumento da inflação e do desemprego e redução nas taxas de crescimento que ocasionaram várias greves. O Estado investe preferencialmente em setores que beneficiam as empresas privadas, como o da construção de usinas e rodovias. No período militar, o Brasil foi de 43 do PIB para 9 no PIB. E houve um grande crescimento do parque industrial e os setores de energia, transporte e comunicação se modernizaram. Esse crescimento foi às custas de empréstimos, o que levou a dívida externa de 7 para 95 bilhões. Agora, vamos falar sobre concentração e desconcentração das indústrias. Bom, são um conjunto de fatores que levam determinada indústria a localizar-se em determinado ponto ou área geográfica. Em termos gerais, as indústrias tendem a localizar-se em lugares onde o fornecimento, produção e distribuição dos produtos acarretem os menores custos possíveis. E como vocês veem logo abaixo, temos então um esquema de imagens para poder ilustrar esses conjuntos de fatores que levam, a indústria a se localizarem em determinado ponto ou área geográfica.
Bom, em 1930, a concentração espacial da indústria do Brasil encontrava-se na região Sudeste. Já em 1970, houve a desconcentração nos sentidos das capitais para o interior de cada estado e no sentido sudeste para as outras regiões. Então, no Sudeste nós tínhamos 80,7%, no Sul 12%, no Nordeste 5,7%, no Norte 1% e no Centro-Oeste 0,6% de concentração das indústrias. No Sudeste e Sul, próximo à Argentina, Paraguai e Uruguai, são as duas regiões que tinham, o maior número de empresas e trabalhadores empregados do Brasil. Hoje, nós temos o Sudeste com 49,6%, o Sul com 28,9%, o Nordeste com 12,1%, o Norte com 3,1% e Centro-Oeste com 6,3%. A oferta de mão de obra qualificada fora da região Sudeste geralmente acaba tendo os menores salários. Temos aí também os incentivos fiscais ofertados por outros estados e municípios, o que acaba ocasionando a guerra fiscal. Temos também o abandono de áreas tradicionais de elevados custos de produção e uma menor organização sindical dos trabalhadores nas cidades de pequeno e médio porte, o que permite manter baixos os salários ou concentração sem registro em carteira de trabalho. Bom, nós chegamos então ao final da nossa aula. Coloquei aqui as referências utilizadas para fazer a pesquisa e também todas as informações coletadas a respeito. E agora eu gostaria de fazer simplesmente um resumo do que foi visto nesta primeira parte da aula. Bom, então nós começamos com a industrialização brasileira pós-Segunda Guerra. Vimos a questão do café. Depois vimos alguns fatores que contribuíram para a intensificação da indústria brasileira. Vimos também toda a questão da migração dos povos de outros lugares, de outros países do mundo para o Brasil. Vimos também um pouco sobre as indústrias de bens de produção, bens de consumo e a indústria dos produtos intermediários. Vimos também a política industrializante, que foi a substituição da mão de obra imigrante pela nacional, também acompanhada pela questão do êxodo rural.
Algumas medidas no governo Getúlio Vargas, como a desvalorização da moeda, a implantação de leis e tributos, a industrialização por substituição de importação. Também tínhamos o plano do Getúlio Vargas, 50 anos em 5, entrada de empresas multinacionais. Depois vimos um pouco do governo do João Goulart e a concentração e desconcentração das indústrias. Bom, pessoal, essa foi então a primeira parte da nossa aula. Fiquem agora com a minha colega Isabor Misa e muito obrigada pela visualização. Espero que tenham gostado.